Está chegando a hora, amigos. O Flamengo terá um jogo muito importante nessa quinta-feira no Maracanã contra o Lanús. Em jogo, a Recopa Sul-Americana. Um título que é secundário, sem dúvida alguma, não pode ser comparado às conquistas, por exemplo, de uma Libertadores, um brasileiro, ou mesmo de uma Copa do Brasil. Mas que no contexto de momento, bem, tem um peso muito grande, especialmente depois das más atuações do time comandado por Felipe Luiz nos jogos recentes, inclusive contra o Lanús na Argentina, quando foi derrotado por 1-0 e o placar foi até pequeno pelo mau futebol apresentado pelos rubro-negros. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. A Golcase que está fazendo aniversário, 11 anos, e você utilizando o cupom GOMAURO tem desconto em produtos. Isso mesmo, acesse o link que está no primeiro comentário fixado ou esse QR Code na tela e não deixe de navegar pelo site da Golcase para fazer a sua escolha. São produtos diversos, licenciados pelos principais clubes do futebol do Brasil, garrafas térmicas, copos térmicos, capinha de celular, na promoção compra uma, leva duas. Também você vai encontrar itens diversos como malas de viagens, mochilas, bolsas femininas, muita coisa bacana. Bolsas com símbolos das profissões, tudo pode ser personalizado com o seu nome, o nome da pessoa que você quiser presentear. Também você vai encontrar copos térmicos, garrafas térmicas de heróis da Marvel, de séries como Stranger Things, é muita coisa bacana, então aproveite sim. O link no primeiro comentário fixado ou QR Code na tela para acessar o site da Golcase e não esqueça o cupom GOMAURO. Com o cupom GOMAURO você vai ter desconto, vai pagar menos e vai ficar mais satisfeito ainda. Os produtos da Golcase são de primeira e vale a pena você conferir. A Golcase apoia o nosso jornalismo e está conosco aqui no youtube.com/Mauro César. Muito bem, é importante colocar no contexto o seguinte, seria muito simples para os rubro-negros nesse momento, não só para diretoria, jogadores, técnicos e torcedores, entrar numa espécie de conformismo. O Flamengo já ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, é o atual campeão carioca, está com um pé e meio na final desse ano, que vai ser um jogo único. Então, considerando que contra o Madureira, segunda-feira do Maracanã, a classificação, a confirmação da classificação deva ser uma formalidade, porque o time venceu o primeiro jogo por 3-0, o Flamengo, em tese, está a um jogo à vera, um jogo de ser campeão carioca pelo terceiro ano seguido, é um tricampeonato, seria mais um tricampeonato na história do Clube de Regatas do Flamengo no Campeonato do Rio de Janeiro. O que importa a Recopa? Importa sim, é um título internacional, é uma taça internacional para um clube que durante um bom tempo, no caso do Flamengo, protagonizou vexames nas competições continentais. O Flamengo teve eliminações vexatórias, campanhas muito ruins em Libertadores, também em Sul-Americana, perdeu finais de Sul-Americana e de Supercopa, no Maracanã, no Morumbi, na Argentina. O Flamengo foi vice-campeão de Supercopa no São Lourenço, no São Paulo, para o Independente, perdeu uma final Sul-Americana para o Independente. O Flamengo foi eliminado vergonhosamente pelo São Lourenço na Libertadores na fase de grupos de 2017. O Flamengo foi eliminado pela América do México, pelo Defensor do Uruguai. O Flamengo teve vários papelões. O Leão do México também venceu do Maracanã e tirou o Flamengo da Libertadores em 2014, por exemplo. Então são vários. Aquela campanha no tempo da ISL, né, o Flamengo com um time caríssimo, grandes jogadores e não passou da fase de grupos. Gente, é uma coleção de fiascos que o Flamengo tem na sua trajetória internacional. Isso mudou. O Flamengo virou o maior campeão da Libertadores entre os clubes brasileiros, se igualando, por exemplo, ao River Plate, com 4 títulos, está apenas um de chegar do patamar do Peñarol, a 2 de alcançar o Boca, que é o segundo maior campeão, e um pouco mais distante, claro, a 3 do maior campeão, que é o Independente. Mas veja bem, o Flamengo está a 3 títulos de ser o maior campeão da história da Libertadores. Há algum tempo atrás tinha um título só e não saía daquilo ali. E fez 4 finais em 7 temporadas, ganhando 3 títulos, ou seja, e uma que perdeu na prorrogação, num erro individual no jogador que escorregou e perdeu a bola. Ou seja, o Flamengo é um time competitivo hoje num patamar que não existia antes. Então ele tem que honrar essa sua condição, fazendo o melhor possível e brigando pelo título internacional da Recopa. Isso é inegociável. Claro que pode até não conseguir o resultado, isso pode acontecer, mas o time precisa jogar, precisa competir, precisa lutar, como não vimos no jogo disputado em La Fortaleza, na Argentina, no estádio do Lanús, onde a equipe ali ao sul de Buenos Aires ganhou pelo placar de 1-0 e merecia até ganhar por um placar maior. O Flamengo não competiu, não dividiu, não ganhou a segunda bola. O Flamengo não chutou a bola no gol, não teve uma finalização. Aliás, teve uma, do Everton Cebolinha no primeiro tempo. Uma finalização em todo o jogo na direção do gol adversário. Isso é muito pouco, isso não é aceitável, não é tolerável. Então o Flamengo sob grande pressão vai para esse jogo. Grande pressão. Ingressos vendidos, mais de 60 mil, o estádio deve estar lotado. O torcedor acredita que vai apoiar, mas também vai cobrar. É muito provável que
nós tenhamos o grito, isso aqui é Flamengo, exijo respeito, né, e comprometimento, aquela música, né, de sempre, e coisas do gênero antes do jogo, porque o torcedor está insatisfeito e é legítimo que ele vai quando a bola não está rolando e está insatisfeito, que ele cobre com cânticos específicos como esse antes de a bola rolar, porque não é tolerável o Flamengo fazer o que fez lá na Argentina semana passada. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atuação, esse futebol paupérrimo não é tolerável para um elenco tão caro. Por isso que eu já até falei em vídeo anterior aqui, falei em live também, o que aconteceu no sábado, quando o presidente do clube foi até o CT conversar com os jogadores, ele que habitualmente conversa toda semana, 1, 2 vezes com o diretor de futebol, José Boto, em reunião também com o técnico Felipe Luiz, dessa vez conversou também com os atletas, isso era necessário. É função, sim, do presidente de um clube de futebol questionar o grupo de jogadores e os profissionais do departamento de futebol, eu incluo inclusive o Felipe Luiz, claro, e o Boto, quando as coisas vão mal. Quando as coisas vão mal, então ele tem que cobrar, ele tem que questionar. Não pode o Flamengo ficar numa situação tão constrangedora como aquela que vimos no jogo da Argentina na quinta-feira passada. Vejamos agora como vai se comportar essa equipe, né? Possibilidade de escalação de um time mais físico, um time mais pronto. Acho que a questão física deve prevalecer. Acho que Vitão e Everton Araújo merecem ser titulares para esse jogo. Há de se pensar também na presença do Pedro e numa orientação bem específica para que o centroavante do Flamengo seja um homem mais objetivo dentro da área, que ele evite algo que é um vício, que eu considero algo negativo no Pedro. Tentar uma jogada mais sofisticada em alguns momentos, saber escolher a hora certa é uma virtude, mas às vezes ele não escolhe a hora certa, ele tenta fazer o gol de uma forma um pouco mais bela, quando o importante é colocar a bola dentro da meta adversária. Acho que o Pedro precisa se aprimorar nesse aspecto, ser mais objetivo. Ele não precisa ficar demonstrando a todo instante para todo mundo os seus recursos técnicos, que são amplos. Ele tem que fazer os gols. E mais bonito, mais feio, não importa. Claro, quando a jogada propiciar uma finalização mais sofisticada, ele deve tentá-la, mas às vezes passa do ponto. E isso precisa mudar. Mais objetividade, ser mais letal. Vejamos se isso vai acontecer, como é que vai ser a preparação da equipe e, lógico, veremos o time em campo, teremos uma noção. Estarei no Maracanã nessa quinta-feira acompanhando e vamos conversar bastante também depois do jogo, sobretudo que terá rolado em Flamengo e Lanús, nessa partida que vale a Recopa Sul-Americana. Lembrando que o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença para ser o campeão, sem ter que disputar prorrogação, pênalti, esse tipo de coisa. Vejamos se vai ser um Flamengo capaz de subir essa pequena montanha. Eu digo pequena montanha porque não é também uma coisa do outro mundo, né? É um adversário aguerrido, organizado, mas que é um time tecnicamente bem inferior. Mas o Flamengo tem que fazer em campo o seu esforço real para mostrar a sua superioridade técnica. Senão, pode ser suplantado, como aconteceu no jogo da semana passada contra o organizado e determinado time argentino. Lembrando mais uma vez que esse vídeo tem o apoio da GoCase. Você acessa o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na sua tela e faz a compra de produtos da GoCase com desconto usando o cupom GOMAURO. GOMAURO é o cupom, não deixe de acessar, está aí o cupom na sua tela também. Então a GoCase, que apoia o nosso jornalismo, tem produtos especiais que você encontra licenciados pelos principais clubes do futebol do Brasil no site da GoCase. Gente, como já avisei, teremos a live na sexta-feira, às 7 horas da noite, 19 horas. Vou tentar fazer uma live rápida, se for possível, se der tempo. Não der tempo, se houver condições no Maracanã ao final do jogo. Não sei se vai ter prorrogação, como é que vai ser. A gente não pode fazer live com vídeo em jogos da Conmebol, lá, no caso, no estádio, né? Então, isso é uma limitação. Mas vamos tentar fazer uma live express, digamos assim, se for viável. Se for viável. Se não der tempo, tudo vai ser na sexta-feira, com toda certeza, às 7 da noite. A gente vai poder conversar sobre essa final da Recopa. Pelo menos um vídeo com registro, alguma coisa a gente vai ter antes disso falando sobre esse jogo. Eu conto, claro, com a audiência de vocês na sexta-feira. Fiquem atentos aqui ao canal, talvez a gente consiga antes disso trazer alguma coisa, quem sabe até no calor do jogo. Vejamos se o calor do jogo vai trazer euforia ou irritação e protestos do torcedor. Vai depender do resultado em campo. Lembrando também para vocês que a S1 Live é um canal no YouTube e você pode participar do Clube de Vantagens. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live, você participa, concorre a camisa oficial toda segunda-feira no Na Área. O Na Área é a live da qual participa às segundas e sextas e tem sorteio de camisa oficial à sua escolha, do time ou seleção que você quiser, toda segunda-feira ao final do Na Área. Começa sempre às 11 da manhã, como todas as lives da S1 Live, que são sempre às 11 da manhã. Você se inscreve no canal e participando do Clube de Vantagens, além de concorrer a uma camisa toda semana, você tem a possibilidade de faturar do bolão e também pode
mandar superchat sem ter que pagar nada em qualquer live do canal S1 Live no YouTube. O link está no primeiro comentário fixado. Acesse e participe do Clube de Vantagens. Não deixe também de fazer a sua inscrição no canal S1 Live. Lembrando também que temos aqui na descrição do vídeo os links para o canal de cortes e para o clube de membros do canal. São maneiras de você apoiar o nosso trabalho. Clube de membros você participa e apoia. Canal de cortes você se inscreve lá, você recebe as notificações dos melhores momentos das nossas lives aqui no youtube.com/MauroCesar. E também no primeiro comentário fixado o link para o meu blog no All Esporte. Todo dia um novo texto sobre futebol. Então é isso aí, galera. Live na sexta-feira, às 7 da noite. Quem sabe ainda no Maracanã, uma live em áudio depois do jogo entre Flamengo e Lanús pela Recopa Sul-Americana, dependendo do contexto ali, se a gente vai ter condições ou não. Como eu falei, vou para coletivo e tudo, a gente vai ter que tentar compor isso tudo. Quem sabe dá tudo certo. Mas sexta-feira, encontro marcado às 7 da noite, vamos conversar bastante sobre esse jogo, seja o Flamengo campeão ou o Lanús campeão da Recopa Sul-Americana. É isso, valeu e saudações.